Bom dia, senhoras e senhores. Mais um projeto de produção Profissa acontecendo aqui na sua telinha. Meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural e eu tô aqui para ajudar você a viver de produção cultural. Então, bora comigo? Todos os dias esse projeto acontece aqui sempre às 8 da manhã. Eu trago um tema para conversar com vocês um tema de dentro desse universo da produção cultural. E ontem eu faltei. Ontem foi a primeira vez, desde que eu comecei o projeto, que eu não fiz, por um motivo muito justo. Ontem minha mãe, linda, maravilhosa, estava completando 85 anos. E eu fui levar uma cesta de café da manhã para ela. E, claro, fiquei com ela lá, né? Não ia entregar a cesta e sair correndo. E aí eu passei o dia com ela, né, com minha família. Então, ontem eu fiquei dispensada dessa função para ficar com minha velhinha, que a gente tem que comemorar muito, né? 85 anos de pura energia e saúde, graças a Deus vacinada 2 doses já. E realmente eu preferi me dedicar ontem a ela. Mas eu estou aqui hoje novamente, né? Tudo bem. No domingão, acordando cedo para entregar esse conteúdo para vocês. E eu fico muito feliz em fazer isso, tá? Então vamos lá. O tema que eu escolhi para hoje, eu sempre baseio os meus temas em perguntas que me fazem, certo? E essa perguntinha estava meio que guardada na gaveta e enfim, me foi colocada já várias vezes. Eu digo, eu vou abordar isso. Acho que até já falei uma vez aqui sobre isso, mas não nesse projeto. Mas, então, vamos lá. A perguntinha de hoje é, o que faz um produtor cultural? O que um produtor cultural faz? Né? Vamos lá. Um produtor cultural é a criatura que fica à frente de ações culturais, certo? Ele é como se fosse o piloto mesmo, o maestro, o líder que vai à frente. Né? Alguém tem que juntar as informações têm que estar concentradas em alguém. E esse alguém é o produtor cultural. Desculpa, esse alguém é o produtor cultural. Então, o produtor é o líder que toma a frente das ações culturais, certo? É ele que sabe exatamente o que cada um da equipe vai fazer. Porque, veja, numa ação cultural você vai ter muitas pessoas trabalhando, certo? Imagine se todas essas pessoas não tiverem alguém à frente do que cada um vai fazer, né? Imagina que você tem um time e você não tem um técnico. Vai ficar uma coisa muito louca. É o que o produtor cultural faz. Bom dia, bem-vindo. Obrigado por me fazer companhia no domingo de manhã. Paula, bem-vinda. Vamos aqui tomar um cafezinho comigo. A pergunta hoje é o que um produtor cultural faz? Né? Então, eu estou falando um pouco da minha visão. O que o produtor cultural faz na minha visão? Na minha visão, ele é o técnico do time. Ele é o capitão do navio. É ele que sabe tudo que todo mundo vai fazer e ele que cobra essas coisas. Arthur, bem-vindo, bom dia. E é ele que cobra todas essas coisas de cada um da equipe, certo? E por que essa criatura existe, né? Porque sem ele o barco fica à deriva. Sem ele o barco fica totalmente à deriva, né? Então, todo movimento, todo grupo precisa de um líder. Às vezes a gente nem nomeia um líder, né? Bom dia, Boni. Reiva. E às vezes a gente nem nomina um líder assim, mas o líder se faz naturalmente, certo? Então a gente sempre precisa de um líder à frente e o produtor cultural é esse piloto, o produtor cultural é esse maestro, essa criatura que vai à frente, juntando todas as informações e coordenando tudo que todo mundo está fazendo. Alguém tem que fazer isso, né? Valdeci, bom dia também. Vamos lá, só no café aqui. Então, e essa é a nossa vocação. A nossa vocação de estar à frente das confusões, né?
Eu sou daquelas que chega no restaurante, junta as mesas, pede a conta, faz o pedido, toma frente de tudo. Olha, quando eu vejo, é muito mais forte que eu, minha gente. Vocês não têm noção, não. Quando eu menos espero, eita, já fiz. Eita, já pedi. Eita, já tomei a frente. É muito mais forte que eu. Eu vou contar uma história pra vocês, engraçadíssima. A primeira vez que eu vi a minha sogra, eu fui conhecer a minha sogra, presta atenção, minha gente. Há 10 anos atrás. Quando eu fui conhecer a minha sogra, era um dia que todo mundo da família ia, né? Era os irmãos do meu marido, os cônjuges, os filhos e a minha sogra, todos para um restaurante, um determinado restaurante. E eu, como sempre, a louca, cheguei mais cedo, né? Cheguei minha filha, chegamos mais cedo e cheguei lá e já tinham me dito que tinha uma mesa reservada pra gente, né? Eu perguntei pela mesa, o garçom gentilmente me disse qual era a mesa, eu sentei na mesa. Só eu e minha filha, certo? E eu bem sentadinha lá, daqui a pouco, cheiro de lixo. Que cheiro esquisito nesse lugar. Hein? Que coisa estranha. Aí, daqui a pouco eu me levantei, que eu olhei pra trás do muro, a mesa ficava no área externa assim, do restaurante e atrás do muro era um lixo de um prédio. Vê mesmo. Aí eu não tive dúvida, chamei o garçom e disse, ó, bora arrumar outro lugar. Minha gente, quando eu vi, eu não sabia nem porque tinha escolhido aquele lugar, ou seja, eu me meto nas coisas sem querer. Eu só sei que quando eu vi, quando todo mundo chegou, já tinha outra mesa montada do lado de dentro do restaurante, com todas aquela quantidade enorme de pessoas e tal. Vê mesmo. Eu já tinha organizado tudo, quando o povo chegou já era para outro canto. Aí eu digo, não, estava um cheiro de lixo muito forte ali, não ia deixar ninguém no cheiro de lixo, comer com cheiro de lixo, não ia dar certo. Aí vim para cá porque aqui não tem cheiro de lixo. É assim. Eu não consigo, eu tomo a frente, entendeu? Conheci minha sogra assim, me metendo nas coisas. Veja que perigo. Mas ficou tudo bem, tá? E as pessoas gostaram, no final das contas, ninguém merece comer sentindo cheiro de lixo, né? E aí, eu sempre tive essa vocação, eu sempre fui assim, eu sempre tomei a frente das coisas. Mesmo quando eu não queria, eu ficava me policiando para não tomar a frente das coisas e quando eu vi, já estava. E eu achava que isso era muito inconveniente em mim. Eu achava que isso era muito inconveniente. E depois eu descobri que isso não era, que era inconveniente se eu não tomasse conta, né? Porque tem limite, tem horário, momento para isso. Mas depois eu descobri também que era uma vocação e que isso era um talento que eu poderia usar para o meu bem, ao invés de ficar usando para me detonar, né? Usando para queimar meu filme com minha sogra, né? Então, eu descobri que isso era um talento, olha que legal. E aí, é impressionante como eu sempre fui essa pessoa que movimenta as pessoas, que chama para fazer, que tem uma ideia de bora fazer. Pronto, eu sempre fui essa pessoa. Aos 18 anos de idade, eu nem sonhava em ser produtora, eu não sabia nem que essa profissão existia. Eu juntei um grupo de 40 pessoas e levei de ônibus de Recife, Pernambuco, até Belém do Pará. Tá vendo como é que são as coisas? É desse jeito. Quando eu vejo, eita... E assim, eu tô dizendo isso hoje, né, tantos anos depois, quase 30 anos depois dessa brincadeira, eu tô dizendo isso hoje, mas na ocasião eu não tive a menor noção de que eu fiz isso, entendeu? Eu juntei todo mundo, eu organizei tudo, contratei ônibus, contratei isso, contratei aquilo, fiz isso, fiz aquilo, botei o povo dentro e vamos embora. E na minha cabeça eu não estava fazendo nada demais. Não estava fazendo nada demais. Só que as pessoas precisavam se organizar para ir e eu, tá bom, vamos embora, vamos se organizar, a gente se organiza e vai. Entendeu? Vê que doidice. Eu tenho 18 anos, eu levei 40 pessoas. O bom de tudo isso é as pessoas confiarem em mim, né? Preste atenção. Essa menina não era ninguém, 18 anos, levando todo mundo. Eu penso na doidice. E o povo acha bom e tá tudo certo, porque eu tenho esse jeito de falar, de tomar a frente e as pessoas começam a confiar. Que na ocasião, ali naquela ocasião, era uma coisa muito útil, mas eu sempre achava que era uma coisa muito inconveniente.
Eu fazia, meu Deus, ela toda me metendo de novo. Quando eu vejo, eu tomava frente, assumia as responsabilidades e tal. Bom dia, Lula, bem-vindo. E aí, velho, a minha vida é recheada desses episódios loucos que quando eu vejo, já tô à frente, certo? Mas, estamos aqui para falar de produção cultural e eu tô aqui contando o que é que um produtor cultural faz. Então, um produtor cultural, uma vez um amigo meu falou comigo, dizendo assim, eu sempre achei que produtor, o Valdeci tá dizendo que é bem assim, tu é dos meus então, né? Já vi, já entendi tudo. Que tu é desses também, né? Que junta as mesas pra sogra que tu nem conhece, né? Já sei. Teve um amigo meu uma vez que falou pra mim assim, ele disse, Carlinha, assim, eu passava a semana na praia e tal com ele, e no meio das minhas conversas, eu explicando um pouco o que eu fazia, como era meu trabalho e tal, ele disse assim, ele trabalhava com vídeo, né? Então sempre teve um produtor na vida dele. Né? Ele sempre chegava no lugar e tinha um produtor lá, né, fazendo comercial e tal. Aí ele uma vez chegou pra mim e disse assim, Carlinha, eu sempre imaginei que o trabalho do produtor cultural era resolver o problema. Resolver os pepinos, porque era o que ele via, né? Como ele tinha contato com o produtor cultural só quando ele ia realmente para campo, né? Quando ele ia gravar e tal, e quando as confusões iam acontecendo, o produtor ia consertando. Ele entendia que aquilo era o trabalho do produtor cultural. Ele não sabia que a parte mais importante do trabalho do produtor cultural não é resolver o problema, e sim trabalhar para que ele não aconteça. Então, Rafa, Regiane, bom dia. Então, o nosso trabalho não é apagar o incêndio. O nosso trabalho é evitar o incêndio, por incrível que pareça. Então, a parte mais importante da nossa profissão é o planejamento. Essa é a parte fundamental para que tudo dê certo. Uma pré-produção bem feita vai garantir uma produção de paz, de tranquilidade. E é isso que a gente quer, né? Então, e depois de tudo planejado, né, o produtor é a pessoa que planeja, que pensa em tudo. E aí depois que está tudo planejado, né, como tudo vai ser, depois que você já pegou essa ideia, já transformou a ideia num projeto, já identificou tudo que vai precisar para que esse projeto de fato aconteça, depois de planejar tudo isso, aí o produtor passa a organizar isso. Então, quem vai fazer o quê? Qual é o contato das pessoas? Quanto vai custar? Que horas eles vão chegar? O produtor vai fazer tudo isso. Ai, gente, desculpa, eu tô querendo espirrar. E aí, depois que o produtor organiza tudo, ou seja, fala com todo mundo, marca todos os horários, vê qual é o pagamento de cada um, quando vai fazer, como vai fazer, enfim, organiza tudo, deixa tudo organizadinho, pronto para acontecer. Aí é a hora de botar para moer. Na hora de botar para moer, o que o produtor vai fazer? Coordenar tudo isso que ele organizou. Então, voltando para minha conversa lá do comecinho, eu sempre fui essa pessoa que vai juntando as coisas e fazendo e tal, e coordenando. Eu estava falando assim, alguém precisa coordenar toda essa confusão, então é o produtor. E o que a gente enxerga, a pontinha do iceberg, né, o que enxergam da nossa profissão é justamente esse momento de coordenação. É o momento que você está à frente da confusão, a confusão já está acontecendo, né? Assim, o evento já está acontecendo, a ação cultural já está acontecendo, você está à frente disso e as pessoas estão vendo você se movimentar para que tudo que você programou saia exatamente como você programou. Tudo que você planejou saia como você planejou. Ah, meu nariz entupiu agora, depois que eu quis espirrar e não consegui. Então, essa parte de coordenação é a parte mais aparente do trabalho do produtor cultural. Então, se liga que é a parte que as pessoas vão enxergar. E aí, para ser uma parte de coordenação muito linda, você tem que ter deixado tudo muito organizado e planejado, tá certo? E o produtor também é responsável pela finalização de tudo isso.
também é responsável por desmontar tudo que ele montou. Né? Ele também é responsável por preparar o próximo. Para preparar o próximo, a gente precisa entender o que foi que deu errado nesse, o que foi que deu certo também, para ver o que a gente vai repetir da mesma forma e o que a gente vai mudar para dar certo. Ok? E isso também é função do produtor. Essa parte de finalização, de prestação de contas, de relatório de execução, isso também é um produtor que faz, tá bom? Então, o produtor, ele é a criatura que vai combinar tudo com todo mundo, certo? Mas ele não vai deixar o barco correr solto. Ele é a pessoa que vai combinar tudo com todo mundo e vai estar lá conferindo se todo mundo está fazendo tudo que foi combinado. É muito importante a gente ter essa consciência, porque assim, como são funções distintas, né? Essa de planejar e a de coordenar são distintas. Aí às vezes a pessoa faz muito tipo, planeja muito e pensa assim, não, se eu chegar 2 horas antes tá bom. E aí o que acontece? Toda a montagem, etc., vai correndo solto e pode dar muito pepino, pode dar ruim demais por conta dos horários, né? Para deixar tudo prontinho, não dá para você, eu confio na minha equipe, eu não preciso ir. Não dá para você deixar correr solto, tá? Isso você não pode fazer. Né? E também tem o contrário, a pessoa que é muito focada na coordenação e esquece de planejar, esquece de organizar. E aí no dia que ela vai coordenar, vai dar muita treta. Vai dar muita coisa errada. Então tem que cuidar disso como uma coisa só, como um bloco. É a sua função. E a sua função faz parte de tudo isso. Certo? Então, o produtor ele nunca pode esquecer que ele está ali principalmente para planejar. Bom dia, Alexandre, bem-vindo. O produtor nunca pode esquecer que ele está ali principalmente para planejar. Certo? Mesmo que ele seja contratado só para fazer a coordenação. Eu já fui contratada várias vezes só para fazer a coordenação do dia do evento. Mas o que acontece? Mesmo assim, eu preciso planejar e organizar o que eu vou fazer. Por exemplo, eu trabalhei num evento maravilhoso, por sinal, chamado Mostra Brasileira de Dança, que é um evento que acontece aqui em Recife, acho que há 17 anos, uma coisa assim. E aí, a Mostra Brasileira de Dança tem uma super equipe de planejamento fantástica que ela prepara tudo para você, para o coordenador, né, que vai estar coordenando o teatro no dia lá. Ela prepara tudo para você, ele entrega uma pasta com tudo dentro, todo mapa de palco de luz, os riders todos que precisa ter, todas as observações do contrato que foi assinado do artista com o evento, tudo, uma pasta com tudo. Todos os horários, tudo bonitinho. Ela lhe entrega essa pasta e você executa o que ela planejou. Mas aí, mesmo eu indo só executar, ou seja, só coordenar, só lá no dia para coordenar, o que eu faço antes? Eu estudo aquela pasta, eu vejo se tem alguma dúvida e eu crio o meu próprio planejamento do dia. A diferença é que eu não vou precisar falar com ninguém para planejar. Tudo já foi falado, mas eu preciso me organizar as minhas ideias para dar tudo certinho quando eu chegar lá. Para eu saber exatamente o que eu vou fazer. Para eu saber cobrar os horários, para eu saber a hora que eu vou chegar, para eu saber todas as funções que eu tenho que fazer. Tem que pegar os programas e botar lá na frente, tem que colocar os banners no lugar, tem que entregar os ingressos na bilheteria, tem várias funções, várias coisas que a gente vai ter que fazer no dia. E eu preciso me planejar para isso, para não deixar escapar nada, entendeu? Então, mesmo quando a gente vai só coordenar um evento, ou vai só coordenar uma ação cultural, a gente precisa planejar. Mesmo se alguém já planejou todo o evento para você, você vai precisar planejar o seu trabalho, a sua parte, certo? E isso funciona super bem. E o resultado final é um trabalho profissional e bem feito. E eu estou aqui para falar com os produtores que querem viver de produção cultural. Então, se você quer viver de produção cultural, fica por aqui, porque é com você que eu estou falando, tá? Boni falou que desproduzir faz parte da conclusão do evento. Exatamente.
A gente não pode ignorar essa parte. Realmente faz parte e faz parte da nossa função, né? A gente tem que estar à frente. E aí você pode me dizer assim, mas então o produtor não é o cara que faz o projeto? É, o produtor é o cara que faz o projeto. O produtor é o cara que pensa na ideia, que pega essa ideia, transforma num projeto e pega esse projeto e planeja, organiza, coordena e finaliza ele. É isso que um produtor faz. Essas são as fases da produção que você precisa passar por ela para poder fazer uma produção bem feita. E assim, dentro da produção cultural, você tem várias funções. E essas funções podem ser executadas pela mesma pessoa ou podem ser executadas por várias, como foi o exemplo que eu dei da Mostra Brasileira de Dança, onde o evento me chamava só para coordenar o que ele já tinha planejado. Então, ele já tinha feito uma fase e eu ia fazer a outra, certo? Mas, nos meus projetos, por exemplo, eu planejo, organizo, coordeno e finalizo o projeto, certo? Então, isso pode ser dividido ou isso pode ser a mesma pessoa fazendo tudo. Aliás, o comum, o mais normal é a mesma pessoa fazendo tudo. Bom é quando você tem uma equipe grande para você poder dividir tudo isso, né? Então o produtor é sim a pessoa que faz o projeto e ele pode ter outras funções também, como, por exemplo, representar artistas. O produtor pode representar artistas. O que significa isso? Significa dizer que você vai ser a pessoa que vai responder burocraticamente por aquele artista. E como é que isso acontece? Você tem uma empresa, você vai ter que ter uma empresa, né? Você tem uma empresa e você assina um contrato de exclusividade, de representação exclusiva, um contrato de representação exclusiva com esse artista. E aí, nesse contrato, você vai dizer de cada nota que você emite para esse artista, tantos por cento vai ser para pagar imposto, tantos por cento vai ser para pagar o seu trabalho de deixar tudo bonitinho, rodando burocraticamente. E, objetivamente, o que é que você vai fazer? Você vai manter a sua empresa totalmente regular, totalmente. Não pode ter nenhum furo. Vai ter que ter o contadorzinho tomando conta da sua empresa, vai ter que ter todos os impostos pagos em dia, todas as certidões negativas emitidas em dia, direitinho, bonitinho. Você vai ter toda a burocracia da sua empresa tem que estar muito ok. E na hora que o artista precisar emitir uma nota fiscal, qual é o sofrimento que você vai tirar dele? Ele não vai ter que procurar toda a documentação que ele tem que entregar, ele não vai ter que emitir nota fiscal, ele não vai ter que fazer nada disso. Ele vai ligar para você e vai dizer, Carlinha, ó, tem uma nota aqui para emitir, tá aqui os dados da nota, a descrição e o valor é esse. Isso é o que ele vai fazer. E aí eu no caso, você que vai fazer, você vai juntar toda a documentação que aquela instituição está pedindo, que às vezes precisa do contrato social da empresa, das certidões negativas todas, né, das atualizações de contrato, de comprovante de residência, enfim, toda aquela documentação você já vai ter tudo bem certinho e você vai mandar o mais rápido possível, emitir a nota e mandar o mais rápido possível essa documentação para lá. Parece uma coisa meio boba, meio óbvia, porque vê, você tem uma empresa, certo? Para você trabalhar com a sua empresa, independente de você representar qualquer pessoa, ela tem que estar toda certinha, toda funcionando. Então, você já vai fazer isso para a sua empresa funcionar, você já precisa disso. E aí, o que acontece? Veja que coisa bacana. Já que a sua empresa já está rodando, o que é muito fácil para você pode ser muito difícil para outra pessoa. Para mim, manter a minha empresa funcionando é muito simples. Para outras pessoas, isso é muito complexo. Então, já que eu já tenho a minha empresa rodando, mantendo e tal, vai funcionar direitinho, aí vem essa pessoa que precisa
de uma empresa funcionando direitinho e deu match, né? Funcionou. Aí você vai, para você vai ser super simples manter essa documentação e para ele seria muito difícil, para ele seria uma dor, um tormento. Você resolve a dor dele e você recebe por isso. E isso é massa, entendeu? Boni está perguntando aqui, o produtor cultural pode ser MEI? Pode e deve. Foi exatamente como eu comecei. Só que o MEI, ele não pode representar artistas, tá certo? Digamos que é um outro nível, né? Um segundo degrau. Quando a gente é MEI, a gente só pode representar a gente mesmo e mais uma pessoa, né? Mais um funcionário. A gente pode ter até um funcionário, né? No MEI. A minha empresa era MEI, tá? Aí como é que funciona o MEI? Ao invés de você pagar o imposto em cada nota que você emite, você vai pagar uma taxa mensal, que se eu não me engano é R$50 ou em torno de 50, certo? Então todo mês você vai pagar lá R$50. E você pode emitir notas fiscais até R$80 mil. Em um ano, R$80 mil. Então você pode emitir várias notas fiscais que somando pode dar até um ano. E se você exceder isso? Se você exceder isso, você vai mudar de categoria, digamos assim. Você vai mudar de categoria. E a partir do momento que você muda de categoria, você passa a pagar imposto em cima de cada nota. Não é mais só aquela, você deixa de pagar aquela taxinha de R$50 e você passa a pagar o imposto em cima de cada nota que você emite. E isso não é ruim, tá? Isso é bom, porque significa que você está crescendo, né? Que a sua empresa faturou legal e que você agora está virando gente grande e você vai dando os passos, enfim, para crescer, como se fosse uma criança mesmo, né? Você dá um passinho e vai crescendo e tal, e vai ampliando isso. Boninha, eu não entendi tua pergunta agora. De 57 a 60 o DAS, não entendi. Troca em miúdos que eu comento contigo, vai. Mas aí, veja só, para você representar um artista, primeiro antes, saiu do MEI e entrou no Simples, né? Porque aí você vai para o Simples, que é uma coisa muito tranquila e fácil de fazer. Você migra para o Simples. A partir do momento que você migra para o Simples, se eu não me engano, o imposto que você fica pagando é em torno de 5 ou 6% em cima de cada nota. E isso, gente, não é uma coisa ruim. O que vai acontecer com você a partir de agora, você tem que pensar que quando você for dar o seu preço, você já tem que colocar esse 6% de imposto, você já tem que colocar isso como um custo para você, entendeu? Para você não se perder nisso, tá? E isso não é ruim, tá? Isso é um sinal de crescimento e o mercado absorve isso, tá? Não fica com medinho de crescer, não, pode crescer. E aí, para você ser representante de artista, você tem que ter... Boni está falando aqui que o valor do imposto mensal do MEI é de 57 a 60. Obrigada. Eu não sei, porque faz muito, muito tempo que eu não pago. A última vez que eu vi estava em torno de 50. Mas é isso, né? Pertinho de R$60. Certo. E aí, para representar artista, você precisa ter um KNAI, porque tem as classificações, né, de serviço. Tem os códigos de classificação de serviço. Você precisa ter você vai ter vários códigos, né? Sei lá, de produção teatral, produção musical, enfim, por aí vai. E os códigos, eles têm código que o MEI não pode ter, né? E o percentual de imposto que você vai pagar varia de acordo com esse código, que é o que vai dizer qual é a função que você vai desempenhar. Então, para você, se você é MEI, você não consegue ter o código de representação de artista, certo? Mas se você já não é mais MEI, já é simples, você consegue ter esse código, mas ele é um código que você paga um percentual mais alto, tá? Então, e aí é importante você ficar ligado que quando você for emitir uma nota dessa, saiba que o percentual de nota que você vai pagar, ele vai ser um percentual mais alto do que o que você costuma pagar, certo? E aí você conversa com o seu contador, que ele vai conseguir lhe explicar isso, que para mim é bem dizer hebraico, né? Tem muitos detalhes, sabe?
Mas é só para vocês entenderem que o MEI não pode representar um artista, mas você pode sim crescer ao ponto de representar um artista. E vale a pena porque, queira ou não, é o que eu chamo de investimento ativo da sua empresa. É a sua empresa trabalhando para você e não você trabalhando para ele, tá certo? E isso, você lucra, digamos assim, de várias formas com isso. Você tanto lucra financeiramente, claro, como você lucra em termos de imagem, em termos de estar mais próximo do artista, dessa convivência, de você criar esse laço, entendeu? Márcia, bem-vinda! Tudo bom, lindona? Ah, entendeu, né, Boni? Massa, se tiver pergunta, manda aí, eu adoro, tá? É muito bom, que aí eu não fico aqui conversando sozinho. Eu sei que eu falo pelos cotovelos, mas ajuda aí eu falar, né? E aí me perguntaram uma vez assim, e se eu não tenho uma empresa, não posso ser produtor? Pode. Você pode, deve ser produtor, certo? Porque é assim mesmo que a gente começa. A gente vai começando devagar, vai crescendo, né? Agora, abrir um MEI é muito simples, é muito fácil. E a partir do momento que você está começando a ter um volume de trabalho, que começou a transitar nesse ambiente e tal, e você percebe que chegou a hora de você se formalizar, como é que você vai perceber isso? Quando você começa a ter que emitir nota fiscal e você não tem nota fiscal. Né? Então, chegou a hora de você se formalizar. E o MEI é a forma mais fácil que tem de você se formalizar, certo? E aí vale super a pena, minha gente, eu super recomendo. E você encarar isso realmente como uma profissão, né? Encarar isso com o olhar de quem está ali para investir e receber em troca. E para isso você tem que investir, não só pagar a mensalidade do MEI, mas você tem que investir tempo, dedicação, para que as pessoas entendam que você agora quer fazer produção cultural. Mas dá para ser produtor sem empresa, sim. E é assim que a gente começa mesmo, tá? Então não trava dizendo, eu não tenho empresa, não posso ser produtor. Não trava dessa forma, porque isso não é verdade. Você pode sim ser produtor, tá? O que você não pode fazer quando você é produtor de um processo? Sabe o que você não pode fazer? Você não pode esquecer que você é o responsável por todo aquele processo. Você não pode esquecer que você é o capitão do navio. É você que vai comandar. É você que vai conduzir as pessoas. É você que mostra o caminho. Isso você não pode esquecer nunca. Nem na hora que você está planejando, nem na hora que você está organizando, nem na hora que você está coordenando e nem na hora que você está finalizando. Na hora que você está planejando, é muito importante você entender que você é o líder daquele negócio, porque é você quem vai determinar tudo que vai ser preciso. Né? Então, assim, se eu preciso botar um elefante cor-de-rosa na praia de Boa Viagem, aqui em Recife, eu vou ter que ter estrutura para isso. Primeiro, eu vou ter que ter um elefante cor-de-rosa, né? Talvez não seja muito fácil de encontrar. Segundo, eu vou ter que ter um lugar reservado. Eu vou ter que falar com a prefeitura e dizer, olha, prefeitura, eu vou botar um elefante cor-de-rosa aqui no meio da praia, tá? Eu vou ter que saber a tábua de maré para poder saber, porque tem hora em Boa Viagem que não tem praia. Né? Eu tenho que levar o elefante para a praia na hora que a maré estiver baixa, para poder botar lá o elefante cor-de-rosa, né? Eu vou ter que comunicar para as pessoas e dizer todo mundo, atenção pessoas, vai ter um elefante cor-de-rosa na praia de Boa Viagem, venham ver. Eu preciso comunicar isso. Eu não tenho que comunicar, eu pessoalmente, mas eu tenho que contratar alguém que comunique, certo? E aí eu vou ver o que eu vou precisar, né? Eu vou precisar de um adestrador, alguém para fazer a limpeza, porque vai ficar sujinho, né? Enfim, tudo isso é você que está fazendo. É você que está pensando nessas coisas. Passou dessa fase, vai para a organização. Aí você tem que entender quem vai fazer o quê. A fase da organização é quem vai fazer o quê. Ah, Joãozinho é adestrador. Fala com o Joãozinho e pega o contato dele, já anota aqui, combina com ele preço tal. Maria tem um equipamento de som para a gente colocar lá no dia. Massa, chama Maria,
pega o contato, combina com ela. Isso é o que você vai fazer na fase da organização. E você não pode largar esse bonde no meio desse caminho. Entendeu? Você planejou, você vai organizar, certo? E aí, na fase da coordenação, você não pode esquecer de jeito nenhum que quem está gerenciando tudo isso é você. É você que... Você não pode perder isso de vista, tá certo? Isso é assim, o maior pecado do produtor. É o produtor abandonar o filho, deixar ele correr solto sozinho, entendeu? No caso, na produção cultural, a gente não pode fazer isso. A gente tem que ter sempre alguém que está à frente disso. Por exemplo, na Mostra Brasileira de Dança, que foi o exemplo que eu dei de apresentação, de coordenação, me chamaram só para coordenar. Veja só, a Mostra Brasileira de Dança, uma equipe grande, que estava lá no núcleo de inteligência dela todo trabalhando, mas no dia tinha uma pessoa da Mostra Brasileira de Dança coordenando. Ou seja, a Mostra Brasileira de Dança, que era o produtor do evento, não abandonou a coordenação. Contratou uma pessoa para coordenar. Então, em nenhum momento você pode esquecer que você é o responsável por tudo, tá? Mesmo que você vá contratar uma pessoa para coordenar, você é o responsável por essa contratação, para que tudo corra direitinho e você entenda que qual é a vocação da gente? A vocação que a gente tem, o talento que a gente tem, na verdade, é essa forma de conseguir enxergar de cima. A gente consegue enxergar o processo como um todo. A gente consegue enxergar começo, meio e fim, entendeu? E é isso que você não pode perder de vista. Você não pode deixar de enxergar o processo como um todo, enxergar só um trechinho, sabe? Claro que você vai focando em trechinhos pequenininhos, mas você tem que ter aquela visão ampla do olhar de cima, do olhar como um todo, né? Enxergando o evento inteirinho, do jeito que ele vai acontecer, desde a concepção dele até entregar a prestação de contas e encerrar o processo e partir para outro, tá bom? Então, resumindo tudo que eu falei aqui hoje, desculpa. Ai! Resumindo tudo que eu falei aqui hoje, o produtor planeja, organiza, coordena e finaliza uma ação cultural. É isso que o produtor cultural faz, do começo ao fim, sem esquecer que ele é o chefe dessa bagaça toda, sem esquecer que ele é o treinador do time, sem esquecer que ele é o capitão do navio. É ele que vai estar à frente, ele é o maestro da orquestra, tá? Então, nunca pode perder isso de vista. E ele pode elaborar projetos, ele pode executar projetos, ele pode captar recursos, ele pode representar artistas, ele pode coordenar os projetos de outras pessoas. Enfim, o produtor cultural, ele tem um leque enorme de trabalhos. Bom dia, Fábio. Ele tem um leque enorme de trabalhos que você possa fazer. Inclusive, tem assim, dentro de um projeto a gente pode fazer um monte de coisa, né? Tem várias funções. Tem o agenciamento de artista também, que é você vender o artista e tal. E fora desse universo, você também tem, assim, pensando, ampliando um pouco os seus olhares, você que hoje trabalha com música, você pode também trabalhar com outras categorias, inclusive, né? Eu hoje trabalho com música clássica, com música popular, com dança, teatro e circo. Eu hoje trabalho com todas as categorias e, assim, achando tudo massa. É muito bom, não dá para dizer que o trabalho da gente é monótono, porque não é. A gente todo dia tem novas conversas, tem olhares diferentes, né? Isso é muito bom. A vida da gente é muito, muito dinâmica. Márcia tá falando aqui, eu gosto de assistir você, fala muito bem sobre o produtor cultural. Que massa, Márcia! Márcia, obrigada. Apareça sempre, é muito bom ter a sua companhia aqui, viu? E se tiver dúvida, vai perguntando aí, que eu sei que tu é desenrolada. Né? Então,
o produtor cultural ele pode fazer todas essas funções em muitas categorias, em cinema, né? Audiovisual é uma coisa enorme que tem muitos produtores. Então você pode, de fato, transitar em várias categorias. Sempre lembrando que, independente de onde você esteja transitando, pode ser cinema, pode ser o que for, você lembra sempre que você vai precisar planejar, organizar, coordenar e finalizar tudo que você fizer, tá bom? E quando a gente fala de finalizar, por exemplo, eu estou falando que você está plantando uma nova semente. Quando a gente fala em finalizar, mas finalizar não é terminar o processo? Finalizar é terminar o processo para que a gente consiga começar outro. E para a gente terminar esse, se a gente quiser terminar esse para começar outro, essa finalização ela tem que ser pensada em melhorar o próximo. Sempre melhorar o próximo. E sempre vai ter onde melhorar. Sempre vai ter uma coisinha, sempre vai ter um detalhe para você ajustar. Mesmo que seja uma coisa que você já faz muito, que você já sabe. Às vezes, inclusive, tem coisa que você vai fazendo tanto que vai meio que entrando no automático e aí você começa a precisar prestar mais atenção. Porque você começa a relaxar um pouco, sabe? E você precisa dessa atenção para poder ficar funcionando bem, tá certo? Então é isso, gente. Boni tá dizendo aqui que ama. Show de bola. Fiquem comigo sempre. Amanhã, às 8 da manhã, eu tô aqui de novo no Projeto Produção Profissa. Se vocês quiserem ajudar esse conteúdo, por favor, mandem perguntas, porque não é fácil fazer conteúdo todos os dias para vocês. Então, ajuda, né? Manda aí pergunta, pode mandar no inbox, pode mandar aqui, pode mandar nos comentários. Só não fica sem falar comigo, senão eu fico tão sozinha, tá bom? Então amanhã a gente se encontra de novo. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Lembrando que no meu perfil do Instagram e no perfil do Facebook e na minha página do YouTube, todos os dias tem vídeo novo e todos os dias tem dicas, tá? Todos os dias. Então segue os perfis, se inscreve no YouTube, ativa o sininho, que é muito importante para mim e vai ser muito bom para você que quer viver de produção cultural, que eu tô aqui para te ajudar a fazer isso, tá bom? Um beijo e muito obrigada pela companhia do Domingão. Até amanhã.